Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui com o professor Jairton. Essa aula de História, pessoal, é para os alunos da turma do 8º ano A. E o conteúdo da nossa aula de hoje, pessoal, é os 100 dias e o exílio definitivo de Napoleão. O conteúdo da aula, pessoal, está na página 76 e 77 do livro didático. Então vamos à nossa aula. Pessoal, o período de exílio de Napoleão fica conhecido como período de 100 dias de Napoleão ou governo dos 100 dias. Marca o período, pessoal, do retorno do imperador francês Napoleão I ao poder após sua fuga do exílio da ilha de Elba. Ele chegou em Paris em 20 de março de 1815, ou seja, Napoleão estava preso na ilha de Elba, estava exilado lá, preso. Então, ele regressa, sai daquela ilha e volta para a França. A volta de Napoleão aconteceu no mesmo tempo em que o Congresso de Viena estava em andamento. Em 13 de março, 7 dias antes do imperador francês marchar na capital, Paris, os dignatários europeus em Viena declararam Bonaparte oficialmente um fora da lei. O que é que aconteceu, pessoal? Bonaparte, quando estava retornando para Paris, o Congresso de Viena estava sendo votado. E o que é que o povo estava dizendo lá? Estava colocando na mesa os reis do governo de Napoleão, vendo o que o Napoleão tinha levado de mal para a França. Então, qual foi a ação do Congresso de Viena naquela época? Declarar Napoleão Bonaparte oficialmente fora da lei. Ou seja, Napoleão agora era procurado da coroa francesa. Ele vai de primeiro cônsul, rei francês, a procurado pela corte francesa. O Congresso de Viena, pessoal, fica nessa região aí que vocês estão vendo aí no mapa. Essa região que está com as listras vermelhas. Aqui, tá a parte do mapa amarelo com verde. Preste bem atenção. Esse congresso, pessoal, foi fundamental para o segmento da história que vem desde a Revolução Francesa, desde o momento em que Napoleão assume o governo francês. Então, é um congresso que vai contraditório ao pensamento do próprio Napoleão. Napoleão retorna, sai lá da ilha de Elba, e quando chega, o Congresso declara: Napoleão, tu agora é um foragido da lei, tem que se entregar à coroa. O Congresso de Viena, pessoal, foi uma conferência entre embaixadores das grandes potências europeias que aconteceu na capital austríaca. Veja, o Congresso de Viena não acontece na França, acontece em Viena, na Áustria. Entre setembro de 1814 e junho de 1815, cuja intenção era de redesenhar o mapa político do continente europeu, após a derrota da França napoleônica na primavera anterior. Este congresso pretendia também restaurar os tronos das famílias reais derrotadas pelas tropas de Napoleão, como a restauração dos Bourbons. Veja, Napoleão tinha vencido muita guerra, mas também tinha perdido. Então o Congresso quer o quê? Quer restituir as terras de cada um país que participa daquela conferência. Terras o quê? Tomadas por Napoleão. O objetivo foi reorganizar as fronteiras europeias a fim de resgatar os limites territoriais e geográficos, como eu acabei de falar, anteriores à Revolução Francesa, sistematicamente alterações pelas conquistas de Napoleão e restaurar a ordem absolutista do antigo regime, após o fim da época napoleônica que provocou mudanças políticas e econômicas em toda a Europa, pessoal. Os países vencedores foram Áustria, Rússia, Prússia e Reino Unido. Veja, Áustria, Rússia, Prússia e Reino Unido. 4 foram os países vencedores. Eles sentiram a necessidade de selar um tratado para restabelecer a paz e a estabilidade política na Europa. Com isso, momentos de instabilidade eram vividos e temia-se uma nova revolução. Quais foram as medidas tomadas pelo Congresso? Foram adotadas uma política e um instrumento de ação. A política, pessoal, era restauração legitimista e compensações territoriais, que era os territórios que foram tomados antes da Revolução Francesa serem devolvidos aos países,
E o instrumento de ação, pessoal, foi a criação de uma Santa Aliança, uma aliança político-militar que reunia os exércitos da Rússia, Prússia e Áustria, prontos para intervir em qualquer situação que ameaçasse o antigo regime. Com isso, eles incluíram a hipótese de intervir nas independências da América. Contra isso, foi criada a doutrina Monroe, América para os americanos. Alunos, agora eu quero que vocês façam a leitura da página 76 e 77 do livro didático e respondam a atividade que estão no roteiro. Essas atividades, pessoal, são extremamente importantes para a gente formar a nossa nota e com isso chegar à nossa média do primeiro bimestre. Então, que todos façam com calma, com tranquilidade, bem de uma maneira reflexiva, reflitam sobre o que vocês estão escrevendo e enviem no privado do professor a atividade. Com isso, bons estudos, boas aulas, fiquem em casa e fiquem com Deus. Valeu, pessoal!